Olá, turma. Nessa aula nós vamos falar sobre as equações de uma circunferência, tá? No entanto, a gente vai começar definindo o que é uma circunferência e depois a gente parte para conhecer as suas equações. Bom, como vocês podem notar, aqui nós já temos uma ilustração e aqui nós temos uma circunferência de centro C e raio R. Mas como eu disse, a gente vai começar tentando entender o que é uma circunferência. Observe que aqui nós temos um ponto P arbitrário, um ponto P pertencente à circunferência, que está a uma distância R unidades do ponto C, que normalmente nós chamamos de centro da circunferência. Então, a pergunta é, o que significa uma circunferência, né? O que é uma circunferência? Na realidade, a circunferência é o conjunto que contém todos os pontos que estão a R unidades de um ponto C dado. Tá? Ou seja, é um conjunto de infinitos pontos que distam exatamente R unidades do centro. Então perceba que aqui nós temos vários pontos infinitos na realidade, e o conjunto desses infinitos pontos que eu estou destacando aqui, eles sempre distam R unidades do centro da circunferência. Esse R é o que nós chamamos de raio. Tá? Então vamos partir desse princípio para a gente conseguir chegar nas equações da circunferência. Observe que aqui nós já temos um triângulo retângulo. Eu vou até destacar para ficar claro para todo mundo. Ó. Então aqui nós temos um triângulo retângulo, então vale, obviamente, o teorema de Pitágoras, né? Que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos partir desse triângulo para a gente chegar na equação reduzida da circunferência. Veja só. A hipotenusa desse triângulo retângulo é justamente a distância do ponto P para o ponto C, que nós vamos chamar de raio. Tá? Essa é a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Observe que aqui os catetos a gente consegue visualmente perceber quais são as suas medidas. Esse cateto aqui, por exemplo, é x menos a, é o mesmo comprimento daqui de baixo. Então nós temos x menos a ao quadrado, afinal de contas é o teorema de Pitágoras. Mais a medida desse outro cateto aqui, que tem esse comprimento, então claramente é y menos b. Então y menos b, está aí, aplicamos o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No entanto, a distância do ponto P para o ponto C é o raio. Então aí nós temos R ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Ok? Essa é a famosa equação reduzida da circunferência. Normalmente a gente deixa esse R do outro lado, mas claramente é a mesma coisa, né? Então, vou só escrever aqui para ficar no formato habitual, tá? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R ao quadrado. Note que eu não mudei nada, só troquei as posições. Afinal de contas, a igualdade é reflexiva. Então, essa é a equação reduzida da circunferência, tá? Equação reduzida. Só que existe também a equação geral da circunferência. Nós vamos partir dessa para tentar encontrar a equação geral. Bom, o que nós temos é o seguinte, vou continuar aqui. Partindo dessa equação, eu vou desenvolver esses produtos notáveis, quadrado da diferença. São regras bem conhecidas, inclusive, né? O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2ax, mais o quadrado do segundo, mais a ao quadrado. Da mesma forma, eu desenvolvo esse produto, então fica mais y ao quadrado, né, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2by, mais o quadrado do segundo, mais o b ao quadrado, igual a r ao quadrado. E agora eu vou só organizar isso daí, de modo que a gente chegue onde a gente precisa. Eu vou só reorganizar. Nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado
menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado. Note que, como eu comentei, eu só modifiquei algumas posições. E vou trazer o r ao quadrado aqui para frente. Então, naturalmente, ele vem menos r ao quadrado. Como lá no segundo membro não sobrou nada, fica zero. Tá? E aí, essa expressão a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, geralmente nós chamamos isso daqui de c. Tá? Então, a gente fica com a seguinte expressão: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais c igual a zero. Essa é a famosa equação geral da circunferência. Tá? Então, esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Determinar a equação reduzida e a equação geral de uma circunferência, tá? Em função das coordenadas do centro, que, como você pode observar aqui, tem coordenadas A e B, tá? O ponto C, que é o centro, tem coordenadas que normalmente a gente chama de A e B, e em função do raio, que é a distância de um ponto qualquer em relação ao centro, tá? Nos próximos vídeos eu vou trazer alguns exemplos e aí vocês vão entender claramente como utilizar a equação reduzida e a equação geral de uma circunferência. Beleza? Até a próxima!